Vamos lá. Humilitas et veritas já traduziram, que bom, frase Santa Teresa d'Ávila, porque é a verdade, né? A humildade é a verdade. Quem é a humildade? O que é a humildade? É a verdade. E quem é a verdade? Deus. Deus, Ele é humilde o tempo inteiro. Alguém se arrisca a me dizer por que Deus é humildade? Deus é a verdade, obviamente, porque Ele é a sabedoria eterna, certo? E a sabedoria é a verdade. Chega a ser um pleonasmo essa frase. Mas por que Deus, Ele é a humildade em si? Alguém tem um recurso oratório, filosófico, que pode me explicar por que Deus é a verdade? Por que Ele é a humildade em si mesmo? É um bom argumento. Ele se lembra de nós que não somos nada. Bom argumento. Mais alguma coisa? Eu vou repetir para sair aqui, tá? Quando vocês falarem alguma coisa. Porque os satanenses não deixam. Mas, Bruna, mais algum argumento? Por que Deus é humilde? Ele se fez homem? Ótimo, Ele se fez homem. Sim. Então vamos pegar esses dois argumentos e generalizar. Porque tudo que Deus faz é inferior a Ele. Tudo que Deus cria, Ele não cria nada superior a Ele, porque Ele é superior a tudo. Mas tudo que Ele cria é inferior a Ele. Tudo, qualquer coisa. Por isso que Ele é humilde. A humildade dele está nisso. Tudo que Ele faz é por alguém e para alguém. Nada é para Ele. Lógico que tudo concorre para a glória dele. Obviamente. Mediante ao livre-arbítrio de qualquer criatura que pensa, tá? Porque cachorro não tem livre-arbítrio, tá? Qualquer criatura que pensa, seja anjo, seja ser humano. Anjo já não escolhe mais, porque eles já resolveram, já aceitaram e já servem, e os que não servem já estão no inferno. Mas nós, criaturas que ainda somos peregrinos, paroquianos, paroikia, paróquia, peregrinos, né? Ainda, como é que é a tradução exata mesmo de paroikia? Paróquia? Peregrinos. Peregrinos. Nós somos peregrinos. Paróquia significa isso. Acampamento de peregrinos. Acampamento de estrangeiros. Por isso chama paróquia. Entendeu? Paroikia. Nós somos estrangeiros. Então, tudo que Ele cria é inferior a Deus. É inferior a Ele. Então, Ele é humilde. Como que nós podemos meditar essa realidade na Semana Santa, por exemplo? Na Semana Santa. Sim, na paixão, mas a gente vai estudar isso, porque a gente está vindo de uma... Antes eu queria falar sobre a meditação depois do domingo, do segundo domingo. Vou falar aqui para vocês, vou pegar aqui agora eu me equipei para poder ajudar vocês. Se a gente for dia 25, segunda-feira, Evangelho, uma frase que marca muito: quem crer e for batizado será salvo. Jesus fala isso. No dia 26, no Evangelho, todos o que nele creem têm a vida eterna. Jesus fala para Nicodemos. É a mesma frase. É a mesma frase. Quem crê e ser batizado será salvo. Aí ele fala para Nicodemos agora: o Filho do Homem tem que ser levantado, para que todos o que neles creem tenham a vida eterna. É a mesma frase. Humildade. Está entendendo? Humildade. Dia 27. Evangelho. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo aquele
que nele crê, mas tem a vida eterna. A mesma frase. A mesma frase. Dia 28. Evangelho. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. A mesma frase. A mesma coisa. A semana inteira, Jesus batendo na nossa cabeça. Acredita em mim, acredita em mim, acredita em mim, acredita no Filho de Deus que se fez homem. Aquele que, como é que foi a sua frase? Sobre a humildade? Porque ele pensa em nós que somos inferiores a ele. Porque ele se encarnou, se fez homem. Entendeu? Ressuscitou, soprou o Espírito Santo nos apóstolos para que perdoarem nossos pecados. E hoje começa o quê? O discurso do pão da vida, que é o Evangelho de São João, capítulo 6, onde a gente começa a ver no Evangelho de hoje o que nós meditamos. Que eu li todo, é uma explicação, né? E isso remete ao quê? É uma alegoria de qual realidade? A multiplicação de pães, dos pães. Fala comigo. Eucaristia. Mas qual é o rito? Eucaristia é uma palavra. Né? Nós estamos na catequese. Eu sei que Eucaristia é Eucaristia, mas Eucaristia ela é ação de significa Eucaristia em grego, Eucaristia é ação de graças. Mas qual o sacramento que remete à multiplicação dos pães? Comunhão, mas como é que é o nome do lugar? Como é que é o nome do sacramento completo? Como é que é o nome do sacramento, gente? Quando eu vou, no domingo eu vou para... gente, a missa, né? Meu Deus, vocês falam as palavras mais difíceis. Então, beleza. Então, Jesus fala assim pra gente, a semana inteira ele fala, acredita em mim, acredita em mim. A semana inteira, desde segunda-feira até ontem, ele está falando, aquele que crê no Filho de Deus, ser batizado, será salvo. Porque crer não é um sentimento, crer não é uma vontade, crer é um dom de Deus. E dom significa presente, é um presente. Até em inglês, dom significa gift, né? Gift é dom, presente. Eu falei do inglês porque realmente é isso, mas não tem nada a ver, o inglês não tem nada a ver com etimologia não. Mas ele fala desse dom da fé, e isso não é só um dom, é também uma obra. Para você crer, você tem que ter um ato de vontade, você tem que crer, mas o que eu tenho que fazer para crer? Primeira coisa que eu tenho que fazer, se eu realmente creio em nosso Senhor Jesus Cristo, qual é a minha primeira atitude? Eles são catequizados há muitos anos, pelo amor de Deus, me respondam. Qual é a primeira atitude de uma pessoa que crê em nosso Senhor Jesus Cristo? A primeira, mais rasa. Oi? Perfeito. Honrar os mandamentos. Isso já não pede de nós uma força de vontade? Não pede, Bruna? Uma força de vontade que vai além da nossa humanidade. Além de guardar os mandamentos. Eu sei que eu falo para vocês essa realidade, e é dogma. É dogma no sentido de ensinamento da igreja. Mas isso é estaca zero. Você guarda os 10 mandamentos? Ótimo. Agora nós vamos ser o quê? Santo. Todo mundo que ouve isso fica escandalizado, mas é a realidade. Mas mesmo assim, guardar os mandamentos é um desafio. Depende da nossa vontade. Nós temos que querer guardar os mandamentos. Isso faz parte do ato da fé. Então, isso se manifesta onde? Na esperança. Sabia? A gente tem aqui, né, o edifício. Fé. Em quem? Aqui, ó. Nesse sacrifício aqui. Esse sacrifício aqui da cruz me dá essa fé. Eu creio que ele morreu por mim, para minha salvação. Certo? Então, essa fé aqui, ela vai me pedir uma prova. Tanto é que Jesus hoje pediu, no Evangelho de hoje, ele pediu a prova para André. Como nós vamos alimentar esse tanto de gente? Ele não perguntou isso no Evangelho? Mas ele fez isso para testar a fé de Santo André. Porque Jesus
ele recebeu o dom da onisciência quando nasceu, tá? Jesus, antes de morrer e ressuscitar, ele não tinha nenhum dom divino, tá bom? Ele era como nós, só que ele recebeu só um dom infuso, que era da onisciência. Ele sabia que você, Miguel, ia existir no ventre da Virgem Maria. Já sabia. Era o único dom que ele tinha, divino, tá bom? Espera aí. Eu nem ouço. Deus me deu uma graça de ouvir bem e não escutar nada. Então, me perdi. Tá, então na onisciência eu sei. Sim, identificação dos pães. Obrigado. Aí ele testou André, provou André, e é exatamente o que ele quer de nós. Ele nos dá a fé e quer uma prova dessa fé. Mas para quê? Porque ele é o bambanzão do trono e quer que a gente sirva a ele porque ele é um Deus egoísta e narcisista? Não, para o nosso próprio bem. Ele quer essa prova para que nós creiamos e sejamos felizes e sejamos santos. Então aí nisso vem o dom da esperança. A esperança é esperar de Deus o que nós não podemos oferecer. É por isso que a gente consegue guardar os mandamentos. E o ato de guardar os mandamentos é um ato de caridade. É um ato de caridade para com Deus. Não porque Ele não precisa da nossa caridade. Sim? Pergunta para mim. Sim. E o ato de caridade, ele é um ato que aumenta a sua fé. Esse ato de caridade que é guardar os 10 mandamentos, em que você... os 10 mandamentos é honrar a Deus e o próximo. Né? Você honra a Deus e o próximo, honra a Deus e o próximo. Cada vez mais, cada vez em grau sublime. Cada vez em grau sublime, você vai amando mais a Deus e amando mais o próximo. E nesse organismo de amar a Deus e o próximo, aí você vai crescendo na santidade. Por mais que eu fale que os 10 mandamentos é estaca zero, você só vai crescendo na santidade aumentando a sua caridade com os 10 mandamentos. Como é que eu vou honrar a minha mãe e meu pai acima, mais ainda do que eu já honro, brevemente, suportando a velhice deles, cuidando deles no fim da vida, rezando muito por eles, catequizando eles se for necessário, ficando perto deles, suportando a falta de educação deles na velhice, várias coisas. Como é que eu vou ser totalmente honesto no meu serviço? Uma oportunidade de ganhar dinheiro desonesta. Obviamente que isso aí é de lei, que eu não vou querer. Mas uma oportunidade honesta de ganhar dinheiro, muito honesta. E a pessoa não tem condição de pagar, e ela é uma pessoa pobre. E eu sei que ela precisa dessa máquina, desse computador, para que ela comece a ganhar dinheiro e sair da miséria. Eu deixo de ganhar esse dinheiro para ajudar uma pessoa. Aí eu aumento mais ainda a questão do 5º mandamento, não roubará. É 5º mandamento? Um dos mandamentos, você se indicou agora, me fugiu. Não roubarás, né? Você cresce mais ainda nesse mandamento, a santidade em cima do mandamento. Então, a santidade vai crescer na base dos mandamentos, entendeu? Por mais que eu fale que os mandamentos sejam estaca zero, mas vocês vão crescer nos mandamentos. Como é que eu vou amar a Deus mais e mais e mais e mais? Amando o meu próximo mais e mais e mais e mais. Como é que eu vou honrar a minha esposa sem adulterar, sem traí-la? Por mais que eu saio do confessionário e qualquer rabo de saia aqui da minha frente, a minha concupiscência me joga para lá. Eu vou abaixar os meus olhos e vou usar cilício e vou apertar meu cinto. É um exemplo, tá, gente? Tá bom? Pode fazer isso? Pode, mas tem que ter muito grau
como é que a gente fala? Tem que ter muito discernimento para você se aplicar a castigo dessa forma, tá bom? O que é silício? Porque eu escuto que tiveram muitos santos ao longo de Silício é algo que você amarra em si mesmo para te causar um incômodo e você lembrar de Deus o tempo inteiro. Só que os santos se flagelavam, então é outro patamar, tá entendendo? Tem uma santa que usava um silício tão pesado e tão forte, eu uso com uma cadeia, né, de consagração. Ela usava uma corrente mesmo no corpo todo, que ela não tirava, que a corrente se fundiu com o corpo dela, entendeu? A corrente era tão apertada que entrou no corpo dela e ficou no corpo dela. Só que aí é uma questão de alma elevada a um certo ponto que eu só sei a teoria. Eu sei porque São Pio X usava silício. Sim, mas ele pode, todo clérigo pode usar. Eu também posso usar silício. E usei muitos anos silício. Só que eu percebi que eu estava fazendo, não me deixa esquecer não, hein? Eu estava fazendo penitência ativa demais. Fazia muita penitência ativa. Eu já rezei 1000 Ave Maria de joelho, para você ter uma ideia. Eu fazia muita penitência ativa, chegava em casa não tinha paciência com a minha esposa e com minhas filhas. Então isso não é válido. Não é válido. Você tem que ter, se você por isso que eu falo, tem que ter discernimento. Se você se aplica uma penitência ativa, que é um escândalo para todas as pessoas se ouvirem falar de penitência ativa, é um escândalo, tá? Você tem que ter o discernimento que quando você chegar em casa, você tem que honrar sua mãe, você tem que honrar o seu pai, seus irmãos, sua esposa e suas filhas, seus filhos. Você não pode descontar nele a raiva da fome que o jejum te dá. Porque se você estiver fazendo isso, você está pecando mortalmente, tá entendendo? Mortalmente. Então, por isso que eu parei. Eu, Nicolas Abreu, parei de fazer penitência ativa. Não parei não. Eu diminuí o ritmo da penitência ativa para aguentar isso aqui, tá entendendo? Para aguentar essas intempéries da vida. Porque é isso que conta. Se você não tem paciência para aguentar um caminhão fazendo barulho descomunal numa cidade desorganizada, entregando isso para Deus como sacrifício, para que você vai fazer penitência ativa? Me explica a razão de ser de uma penitência ativa. Tem cabimento, Alex? Não tem cabimento. Então você tem que ser discípulo de Santa Teresinha, colecionar cruzinhas e no final do dia entregar um saco de cruz para Jesus. É isso. Penitência ativa pode fazer o que você quiser, vírgula, sem arrancar sangue. Não ter, é incruento. Mas é o que eu estou te falando, nós vivemos num mundo tão afastado de Deus que tem muito mais penitência passiva. Muito mais, para nós que somos leigos, tá? Quem é religioso, quem vive em convento, em mosteiro, vive fora da sociedade. Lá, penitência ativa. Mas nós vivemos no mundo, certo? Com pessoas difíceis. A maioria da sociedade não é cristã e se não se comporta como cristã. E nós temos muitas oportunidades de oferecer sacrifício a Deus. Muitas. Então não precisa o conselho que eu dou de amigo, tá? Não precisa de fazer nenhuma penitência ativa, a não ser jejuar, comer, fazer parte da sua vida, né? Aquelas 3 obras quaresmais, né? Quais são? Jejum, que é penitência. Jejum ou penitência. A outra, caridade ou esmola. E oração. Então, essas 3 obras quaresmais, como a gente viu lá no jejum do Senhor, é para a quaresma inteira, ou seja, para a vida inteira. Você tem que ser uma pessoa mais austera. O que é austera? Que sabe comer. Que sabe aproveitar um prazer sem se exceder. Concupiscência da carne. Uma pessoa que tem as coisas, mas sabe dividir. Sabe ajudar as pessoas. Dentro daquilo que não vai prejudicar os seus filhos dentro de casa. Sua esposa, o seu sustento. Não é? Então, concupiscência dos olhos. E uma pessoa que essa aí não tem, isso aí não tem, como a gente fala? Não tem medida.
Rezar? Reviria. É para rezar muito. Muito mesmo. Mas tem outro porém. Rezar enquanto os seus deveres de Estado estiverem cumpridos também. Porque quem reza e deixa a esposa precisando de ajuda na cozinha, os filhos chorando, ou a mãe precisando de ajuda, ou então a casa suja, ou então a loja, ou então o serviço sem fazer o serviço de maneira direita, né? Sem ser uma pessoa correta, não está rezando, não está buscando Deus, não. Está buscando a si mesmo. É vaidade. Ninguém busca Deus deixando o próximo. Amar a Deus por todas as coisas e o próximo a ti mesmo. O objeto de amor a Deus é o próximo. Se você abandona o próximo para buscar Deus, você não está buscando Deus. Captou? Legal, não era para falar nada disso. Legal. Esse é o... não vou falar sobre isso. Outro dia eu vou falar, sabe por quê? Porque tem um negócio aqui que vai chegar aqui, que eu fiz organizadinho como nunca fiz na minha vida.